Oi gente, hoje eu vim trazer para vocês o meu resumão das leituras do mês de outubro. Foi um mês bem especial porque eu fiz aí uma semana temática de leituras de Halloween. Inclusive eu convido vocês a verem o vlog de leitura que eu me fantasiei todos os dias e eu mostrei o processo da maquiagem no vlog, então por favor assistam caso vocês não tenham visto ainda porque ficou bem legal. E eu acabei lendo bastante coisa nesse mês de outubro, então antes de começarmos eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, faça parte também do clubinho de membros, que é outra forma de você apoiar o meu trabalho, participar da leitura coletiva que a gente faz todo mês, que tem todas as informações na caixa de descrição e no botão Seja Membro. Então, gente, as primeiras leituras que eu finalizei no mês de outubro foram audiobooks que eu escutei na plataforma do Scribd, que caso vocês não conhecem, é uma plataforma que tem bastante audiobooks e e-books por uma assinatura, mas vocês podem ter 60 dias gratuitos com o link que eu vou deixar aqui na caixa de descrição. E tem alguns audiobooks em português, tem bastante em inglês, mas você encontra alguns em português e dois que eu encontrei assim foram incríveis. O primeiro que eu escutei foi O Gato que Amava Livros. Ele é de um autor japonês e se passa lá no Japão a história. Nós temos um menino que herdou do vô dele uma livraria. Era uma livraria assim antiga, de livros antigos, de mais um sebo mesmo. E daí, antes dos tios dele vir buscar ele pra ele ir embora, né, ele meio que passa por um processo de se despedir dessa livraria, porque eles vão acabar vendendo, né, ela. E nisso aparece um gato lá na livraria, esse gato da capa do livro, e o gato fala e começa a falar com o menino que ele precisa ajudar o gato com algumas situações envolvendo livros. Ele chama de labirintos, que estão acontecendo alguns labirintos, alguns imprevistos com livros importantes, e ele vai ter que lidar com algumas pessoas que são meio vilões dos livros, assim. Então o menino meio que embarca nessa leitura para salvar esses livros importantes. Mas na verdade, gente, todas essas missõezinhas que acabam acontecendo são lições muito importantes para nós leitores. Nós leitores acabamos aprendendo muito e se identificando com muitas situações nesse livro. Por exemplo, nós temos um cara que ele é muito preocupado em ler muitos livros e ele tem muitos livros na casa dele. Só que ele só tá preocupado com números, com o status dele ser um grande leitor que lê muitos livros, sabe? E daí também tem um outro personagem que ele tá cortando, destruindo os livros, ele tá cortando, na verdade, as partes chatas dos livros, digamos assim, deixando só as partes importantes, o resumo do livro para as pessoas lerem. Fala, por exemplo, de fazer essa leitura só de resumo, de uma leitura dinâmica, sabe? Não aproveitar a leitura como um todo. E por assim vai, gente. Essas missões que o gato e o menino embarcam é a respeito disso, de situações que estão acontecendo com os livros, que precisa ser melhor refletida e pensar, você realmente ama os livros? Você tá lendo, você tem os seus livros porque você realmente ama eles? Ou é por conta de outra coisa? Então é muito bonitinho, gente. É essa a lição, né, que o livro traz. Ele é bem rapidinho de ler e como eu tava escutando o audiobook, foi bem rapidinho de escutar, e eu recomendo muito para vocês que gostam de livros que falam sobre livros e nossa vida de leitor. Então ele é um livro muito fofinho, com umas mensagens bem legais que eu acabei gostando. E o outro audiobook que eu escutei que é incrível, tem uma narração assim muito boa também, que é Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Eu não conhecia essa autora ainda, que é uma autora brasileira, e me recomendaram muito esse livro, que ele é um livro de contos, são histórias bem curtinhas, então é bem rapidinho de você ler também, mas são histórias intensas, gente, muito assim profundas, por menor que elas sejam, assim 10 páginas já te tocam assim lá no fundo. E todas as histórias ela envolve personagens que já passaram por traumas, envolve a realidade de pessoas negras, periféricas, e assim, principalmente os primeiros contos são mulheres negras. Então as histórias delas assim são muito incríveis. Eu gostei muito mais das histórias com mulheres como protagonistas, e teve alguns contos que me tocaram demais assim no coração. Teve uma assim de uma mãe que tava trazendo comida lá da casa da patroa dela para os filhos dela experimentarem a comida. Tava voltando do trabalho de ônibus e acontece um assalto no ônibus, e um dos assaltantes é o pai do filho dela, sabe?
sabe? Então, foi uma história assim que me marcou bastante essa daí. É muito difícil um livro de contos me emocionar tanto e Conceição Evaristo conseguiu fazer com esse livro. Então, eu recomendo para todo mundo. Tem histórias assim belíssimas, tem histórias tristes, tem histórias marcantes, tem outras histórias bem rapidinhas e curtas, mas com o seu propósito e a sua mensagem. Então, leiam, eu recomendo muito para vocês. Depois, então, gente, me aventurei nas fantasias e eu li uns livros grandões, né, de fantasia. Primeiro, eu queria terminar a duologia Rule of Wolves, Trono de Prata e Noite, da duologia do Nicolai, do universo Grisha da Leigh Bardugo. Eu amo esse universo e eu amei essa duologia. O primeiro livro, o primeiro volume, eu tinha dado 5 estrelas. E eu tava muito ansiosa por essa continuação e ela acabou me decepcionando um pouco, assim, na questão da fantasia, na questão do que a autora trouxe do universo Grisha aqui. Eu achei que teve algumas coisas, assim, que foram meio desnecessárias, que não foram bem fundamentadas, assim. Mas o que eu mais gostei, assim, na história mesmo foram os personagens, que são personagens muito queridos pra mim. Toda a construção dos personagens, o relacionamento entre eles, reencontros de outros personagens, assim, foi algo muito especial pra mim durante essa leitura. Então, por isso que eu acabei gostando muito, muito dele. A autora soube cuidar muito bem desses personagens ao longo dessa duologia, então me cativou bastante. Mas a parte de fantasia mesmo, alguns elementozinhos, assim, pra mim ficaram meio confusos, meio que não combinaram muito, meio desnecessários. Então, eu fiquei com meu coração dividido, assim, com essa duologia, mas no geral, ela tem um cantinho especial no meu coração. E eu não vou falar muito mais, porque já tem um vídeo detalhado sobre a duologia do Nicolai aqui no canal. É sem spoiler, vocês podem assistir, caso vocês já tenham lido os livros anteriores, tá? Porque esse livro aqui, ele é uma continuação de todos os outros livros. Você precisa ler a trilogia Grisha, precisa ler o Six of Crow, Crooked Kingdom, pra daí ler essa duologia. Então, caso você esteja em dia e ainda falta ler essa duologia, vejam o vídeo que saiu aqui no canal. Daí a outra fantasia grande que eu li, que tem 600 páginas, é Destruidor de Espadas, que é a continuação do Destruidor de Mundos. Também acabou me decepcionando bastante, mas esse daqui me decepcionou mais na questão dos personagens, porque era o que eu senti que faltava no primeiro livro. É uma série de fantasia, uma trilogia, acho que vai ser, que tem muitos personagens que são colocados assim como protagonistas, porque nós temos esse time de heróis, né? Os heróis morreram nesse universo e cabe aí um grupo de pessoas meio aleatórias, sabe? Tem uma assassina, um imortal, uma filha de pirata, um escudeiro, sabe? Todos eles se juntam pelo bem maior para salvar esse mundo, que é fechar os fusos que estão se abrindo, que é uma espécie de portais com monstros que vão destruir esse mundo, sabe? Meio a Sociedade do Anel, sabe? Que os heróis, um diferentes dos outros, se unem para salvar o mundo. A autora quis colocar muito isso nessa série, ela é inspirada até em Senhor dos Anéis. E assim, para você ter tantos personagens assim, aleatórios, diferentes um dos outros, eu acho que a autora tinha que ter trabalhado muito em cima desses personagens para você se cativar com eles. E foi o que eu senti falta no primeiro livro, tanto que eu tinha dado 4 estrelas, porque faltava isso pra mim. Mas assim, o mundo, né, toda essa questão aí do perigo que eles vão passar, os vilões que tem na história, assim, tinham me cativado bastante, eu tinha gostado disso no primeiro livro. Então, nesse segundo livro, eu tava focando em me conectar mais com os personagens. Eu pensei, a autora vai ter que trabalhar melhor esses personagens, porque são muitos, até a heroína principal da história, eu não tinha tanta conexão com ela, assim. Não era aquela personagem, aquela heroína que você torce e você sofre com as coisas que ela acaba sofrendo, sabe? Então, a autora, ela deixou muito a desejar nessa questão de construir seus personagens. Então, por conta disso, eu acabei me decepcionando bastante com o Destruidor de Espadas, porque eu fui focada nisso, em pegar essa construção de personagens, e eu terminei o livro sem ter nenhuma conexão com nenhum dos personagens. Pra mim, parecem personagens totalmente aleatórios, sem história, sem background. Tem uma personagem ali que é a Sorasa, assassina, que até teve uma parte assim bem triste, bem comovente com ela. Eu pensei, nossa, tá aí uma oportunidade pra autora se aprofundar na história dessa personagem. Não, a autora não entrega isso. Então eu fiquei bastante decepcionada com isso. Por conta disso, eu achei o livro bem mediano, né? Ele foi 3 estrelas pra
pra mim, eu não tenho certeza, eu acho que eu não vou continuar a ler a trilogia. Aconteceu a mesma coisa do que aconteceu comigo com Rainha Vermelha. Rainha Vermelha também tinha gostado muito do primeiro livro, mas depois foi me decepcionando a cada livro e eu não finalizei aquela série também. E daí entramos na semana de Halloween e eu li uma HQ nessa semana, que foi uma HQ lá da série Lady Killers, da Dark Side, Veneno. Ela é muito linda, esse rosa choque, assim, ó, é perfeito. E os traços, assim, meio que lembram, assim, grafite, sabe, as imagens. E ele é um livro de não ficção, ele é baseado, né, na história real dessa assassina que envenenava as pessoas. E algumas pessoas até ela não dava uma dose letal, mas ela deixava as pessoas, assim, bem mal. É a Gesche Gottfried. E a história se passa em Bremen. No dia do que começa a história, é o dia da execução dessa mulher. E uma escritora tá indo pra cidade pra escrever sobre a história dela. E daí é muito em cima dessa escritora indo atrás dos depoimentos das pessoas pra saber o que as pessoas sabem sobre a envenenadora. Então é muito aquele negócio de eu acho que é isso, eu acredito que seja isso. Não tem muito da assassina, do ponto de vista dela no livro. Eu acho que isso tirou um pouco das minhas expectativas que eu tava criando. Mas no geral, assim, foi uma história, assim, bem surpreendente, bem interessante. Pra quem gosta de crimes reais e um crime, né, com uma mulher como assassina, de uma história, assim, bem antiga, não lembro que ano que se passa. Ah, foi em 1831. Então, um crime que aconteceu aí no século XIX com uma envenenadora. Recomendo pra vocês essa HQ aqui, que tá muito bonita. A Dark Side capricha bastante. Na verdade, é uma graphic novel, né? Não sei porque eu tô falando HQ. Outro livro que também chegou da Dark Side pra eu ler, que ele é bem curtinho e eu aproveitei pra ler também nessa semana especial de Halloween, é Princesas Dark. Ele é um livro do selo Fábulas Dark. Ele vai trazer as histórias originais das princesas da Disney. A gente já ouviu muito falar, né, que as histórias originais são bem diferentes dos filmes, que tem um negócio muito mais sombrio, né? Como que eles contavam essas histórias sombrias para as crianças naquela época? Muitas das histórias são escritas pelos irmãos Grimm, mas assim, ele é um livro mais para quem quer saber as histórias originais, porque elas não são tão diferentes assim das histórias da Disney. Eu achei que muitas histórias tinham só um detalhezinho diferente, e esse detalhezinho era macabrinho, né, que não poderia colocar na Disney, por exemplo. E algumas histórias, por exemplo, da Bela Adormecida, eu acho que tem um final, assim, muito diferente, mas assim, é só o final que é diferente mesmo. E a história, assim, que eu não conhecia e que eu acho que acabou a única me surpreendendo é a história da Princesa do Gelo, da Rainha do Gelo, que eu acho que foi a que inspirou a Frozen, mas foi só uma inspiração porque ela é bem diferente. Então foi a única aqui que eu senti um tom diferente, as outras são bem parecidas e os detalhes diferentes eu já conhecia, já tinha ouvido em algum lugar, por exemplo, da Gata Porralheira. Eu acho que uma coisa que me surpreendeu bastante é que o sapatinho de cristal é uma pantufa. Vocês sabiam disso, gente? Eu fiquei chocada que é uma pantufa o sapatinho de cristal. Mas enfim, são pequenos detalhes, mas pra quem gosta de livros clássicos, pra quem gosta, né, de edições belíssimas de clássicos, precisam ter esse daqui na coleção também. E daí, gente, eu li, me aventurei no Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Esse livro aqui eu comprei na Bienal do Livro por um preço bem baratinho. Assim, eu não tava com tantas expectativas pra ele, confesso pra vocês. Eu vi as pessoas falando que ele era meio bobinho, a história, assim, que não tinha nada de terror e tal. E tá, pensei, tudo bem. Mas daí, as cenas de terror que tem aqui me deram medo. Vocês acreditam que eu fiquei com medo? Daí eu pensei, meu Deus, eu sou muito medrosa. Se as pessoas não sentiram nada, eu sou muito medrosa. Aqui nós temos duas melhores amigas, mostra toda a trajetória delas, de quando elas se conheceram quando eram crianças, como que elas ficaram muito amigas ao longo dos anos, na escola, assim, o dia a dia delas. É aquela amizade que me lembrou muito a minha adolescência, de que eu ficava posando todo dia na casa da minha amiga, ela vinha posar na minha casa, a gente assistia filmes, a gente escutava músicas juntas. O livro tem toda essa ambientação dos anos 80, então elas gostam bastante de filme, música. Ele lembra muito Stranger Things, a ambientação do livro, muito aqueles filmes antigos de terror também. Então eu gostei muito da ambientação do livro, muito da nostalgia e toda essa vibe de melhor amiga, assim, foi muito, muito legal, principalmente aqui no começo da leitura, tava me envolvendo bastante. E daí, quando começa, né, o negócio da possessão demoníaca na menina, isso acontece muito sutilmente. Aos poucos a menina vai mudando e a amiga vai percebendo que ela tá mudando, que tem alguma coisa diferente, e ela vai falando
falando, né, que ela tá sentindo coisas diferentes, que ela tá sentindo alguém encostando na nuca dela, e eu fiquei, meu Deus, eu vou me cagar de medo lendo esse livro. E eu tava morrendo de medo, gente, porque é realmente um demônio, ele faz coisas horríveis com a menina, tem cenas de gatilhos, assim, bem pesadas, de abuso sexual, que envolve um demônio horrível, né, ele faz coisas horríveis e faz a menina fazer coisas horríveis com as outras pessoas. Então ele é um livro pesado, se você for ver, quando entra nessa parte a fundo da possessão. Mas depois, quando tem a parte do exorcismo, mesmo como diz o título, ele já vira aquele filme de terror trash, né? Digamos assim. E eu acho que a mensagem do livro é muito mais em cima da amizade delas duas, que elas são melhores amigas para sempre. E o autor conseguiu trabalhar muito bem a amizade delas duas. Esse daqui é um livro sobre amizade, ele não é um livro de terror. Então fazia muito tempo que eu não encontrava um livro focado nisso. Normalmente as amizades se tornam amor e o livro é de romance. Então eu amei muito, gente. Eu dei 5 estrelas pro livro, vocês acreditam? Porque eu gostei muito dessa vibe de melhores amigas, eu gostei muito das duas personagens, a conexão que elas têm, de uma amiga muito preocupada em salvar a outra e fazer de tudo pra salvar a outra. Eu amei muito essa vibe do livro. E a parte de terror ali que tem, da possessão, me deu medo. Funcionou comigo. Então eu acho que o livro tinha que ser 5 estrelas pra mim. Eu recomendo muito pra vocês. Eu acho que eu ir com poucas expectativas também me ajudou bastante. Depois eu fui assistir o filme, e o filme é muito idiota. Sério, mas é muito legal vocês assistirem o filme depois de ler o livro, dá um complemento legal. Mas pra quem vai assistir só o filme, vai ser muito idiota, muito ridículo, assim, pra quem assistir só o filme. E daí, gente, eu também comecei a ler O Reino das Bruxas em outubro, e eu terminei, na verdade, no segundo dia de novembro, mas vou colocar aqui como leitura de outubro, porque ele fez parte da semana de Halloween, e eu li a maior parte dele durante essa semana. O Reino das Bruxas é da mesma autora da série Rastro de Sangue, que eu adoro essa série, eu preciso finalizar ela, inclusive. E esse daqui também é uma série, eu acho que é uma trilogia. E o Reino das Bruxas vai falar sobre bruxas. Nós temos como protagonista a Emília. Ela tem uma irmã gêmea, e ela e sua irmã, desde criança, foram avisadas pela sua avó que elas devem temer os príncipes infernais. As duas têm um amuleto mágico também. Esse amuleto, ele acabou dando poderes para Emília quando ela tinha 8 anos. E ela tem um poder meio que de ver uma luz sobre as pessoas. E daí acontece uma grande tragédia, né, entre essas duas irmãs. E a Emília acaba entrando numa investigação, porque bruxas estão sendo assassinadas. E daí ela quer descobrir quem que tá por trás dessas mortes, porque tem a ver com o retorno dos príncipes infernais. E ela acaba se aproximando bastante de um desses príncipes, que é o Ira. E é muito interessante você ver como que eles vão se conectando na história, porque ele é um personagem importante pra história. Ele tá por trás do que, né, disso que tá acontecendo. Nós vamos conhecendo também os outros príncipes infernais, que eu acho que eu esqueci de mencionar, mas eles são os 7 pecados capitais, que é o ira, a avareza, a soberba, luxúria, por aí, né? E eles são, assim, divididos como se fossem a casa deles, né? Tem a casa avareza, casa soberba. Tem toda essa construção do universo, assim, muito legal. Toda a parte também das bruxas, né? O que elas fazem. E uma coisa muito interessante que eu gostei bastante é a respeito de profecias, né? Eu adoro livros de fantasia que tem profecias. E tem uma profecia muito importante aqui, que a Emília, assim, vai ter que tomar muito cuidado com essa profecia, gente. Eu amei o desfecho do final, assim, do livro. Ele dá um gancho, assim, bem interessante pra continuação. Então eu quero ler a continuação. Tô bem ansiosa pra isso. Eu gostei bastante dos dois personagens, da Emília e do Ira. Ele não é um livro, assim, focado no romance, tá, gente? Eu acho que a autora fez igual do Rastro de Sangue, onde no primeiro livro não tem, assim, romance, mas depois vai construindo aos poucos. No segundo livro, assim, eu já tava shippando muito e amando o casal. Então eu acho que a autora vai trabalhar muito melhor isso, assim, nos próximos livros, pra quem gosta de romance, nas histórias de fantasia. E eu só não dei 5 estrelas pro livro porque eu achei que ele tem umas partes muito enroladas, que não precisava enrolar tanto, e parecia que era sempre as mesmas perguntas, eram sempre as mesmas respostas, então poderia ter enxutado um pouquinho ali o meio do livro. Mas no geral, assim, eu amei muito, muito, assim, a vibe do livro, assim, me conquistou bastante. E esse universo que a autora criou, os personagens, eu tô muito ansiosa pra ler os próximos. E por fim, né, eu li
li o livro clássico do mês de outubro, que foi O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. É o segundo livro do autor que eu leio, eu já tinha lido 100 Anos de Solidão, e eu acabei gostando mais desse livro do que o outro. Esse daqui conta uma história de amor que aconteceu assim durante 50 anos, na verdade um triângulo amoroso que aconteceu em 50 anos. Os personagens no começo, eles estão bem velhos, né? Já tem cerca de 80 anos de idade, por exemplo, e depois volta no passado para contar toda a história de amor que aconteceu desde o comecinho, quando eles eram adolescentes, esse triângulo amoroso, como que ele aconteceu. E assim, tudo isso na ambientação ali da epidemia do cólera, da transição do século XIX para o século XX. E assim, eu amei muito, recomendo para vocês. Não é uma leitura difícil, não é uma leitura cansativa, porque tem sempre, assim, ó, muitas reviravoltas acontecendo aqui na história. E é muito aquele livro de fofoca e um romance com várias camadas, e não é aquele romance, assim, perfeito, sabe? Ele tem seus defeitos, ele tem muita coisa em volta disso, sabe? Não é aquela ilusão do amor, aquela paixão avassaladora. Não, tem muitas questões a serem interpretadas aqui na história, a serem exploradas. Então o autor trabalhou muito bem isso de mostrar um amor nos tempos ali conturbados, nos tempos do cólera. Então faz muito jus ao nome do livro, quando você percebe o significado, a simbologia do cólera em meio ao amor que tá acontecendo aqui. Então, recomendo bastante pra vocês. Vejam o vídeo que saiu aqui no canal. Tem o vídeo sem spoiler e também tem a live de discussão com spoiler, caso você já tenha lido o livro, pra discutir, né, melhor sobre a história dele, que eu fiz a live junto com a Rê, do canal Palavras Radioativas. E se você quiser participar das próximas leituras do clube, tem as informações na caixa de descrição também. E essas foram as minhas leituras do mês de outubro, gente. Comente aqui embaixo qual desses livros você mais se interessou em ler, ou se você já leu algum deles também, concorda comigo. Eu vou deixar o link de todos os livros na caixa de descrição, que vocês comprando com o link do canal, principalmente agora na Black Friday, vocês me ajudam bastante com suas comprinhas. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com as outras leituras dos outros meses, caso você tenha perdido algum desses vídeos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!